Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje, nós vamos comentar sobre as lavouras de trigo lá na Índia que enfrentam problemas de queda na produção. Vamos falar do mercado de máquinas agrícolas que está sentindo dificuldades em relação a crédito rural. Eu vou conversar com Carla Rayani. Ela é gerente focal agro do Bradesco e nós vamos falar do caminhão do Bradesco que vai percorrer alguns municípios de Goiás, levando informações e fazendo negócios. Vamos falar sobre etanol de milho que será misturado à gasolina lá nos Estados Unidos. E eu vou conversar também com Márcio Antônio Ribeiro, ele é economista, diretor da faculdade FAC+, e nós vamos falar da inflação, taxa de juros e autonomia do Banco Central. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a produção de trigo na Índia, um dos grandes produtores do mundo, que está enfrentando um problema de queda de produção. Uma onda de calor na região norte e centro da Índia, em um momento em que a safra está amadurecendo, está ameaçando danificar os grãos e prejudicar a produção de trigo daquele país, já pelo segundo ano consecutivo. A redução da produção em meio à queda dos estoques para o nível mais baixo em 6 anos pode forçar o segundo maior produtor mundial do grão e permitir importações após proibir as exportações do ano passado. A temperatura máxima em algumas áreas de cultivo de trigo saltou acima de 39 graus Celsius. Por alguns dias, agora no mês de fevereiro, quase 10 graus Celsius acima do normal. Isso de acordo com dados do Departamento de Clima. Em 2022, uma onda de calor em março reduziu a produção de trigo na Índia para 100 milhões de toneladas, contra um consumo local de 103 milhões de toneladas. Pelo menos é o que estima o Serviço Agrícola Estrangeiro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A Índia estimou no mês passado que a produção de trigo em 2023 poderia se recuperar para um recorde de 112 milhões de toneladas, mas os órgãos comerciais estão menos otimistas devido à onda de calor. E agora vamos falar sobre combustível. O último índice de preços Ticket-Log, o IPTL, apontou que, no fechamento de fevereiro, o preço médio do litro do diesel reduziu mais de 3% nos postos de abastecimento do país, quando comparado a janeiro. O tipo comum ele foi comercializado, na média, a R$ 6,54 o litro, com redução de 3,3%. Já o tipo S10 fechou a R$ 6,64 e ficou 3,4% mais barato. E de acordo com os dados informados pelo Ticket-Log, todas as regiões registraram recuo nos preços dos dois tipos de diesel e as mais expressivas foram lá na região sul, onde o diesel comum caiu 4,2% e fechou a R$ 6,06, e o S10 foi comercializado a R$ 6,13, uma queda de 4,4%. O preço médio mais alto para os dois tipos foi encontrado nos postos de abastecimento da região norte, a R$ 7,03 o comum e R$ 7,15 o S10. E agora vamos falar do mercado de máquinas agrícolas que está sentindo dificuldade em relação a crédito rural. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, que além das montadoras de automóveis representa fabricantes de tratores, atribuiu à piora das condições de crédito o ritmo mais lento das vendas de máquinas agrícolas no início do ano. Conforme a entidade, faltaram recursos com taxas equalizadas pelo Tesouro, ou seja, taxas mais baixas, no financiamento da safra, especialmente ao pequeno e médio produtor rural.
Dados levados agora nessa semana pela Anfávia à apresentação de resultados à imprensa mostram que as vendas de máquinas agrícolas entre tratores de rodas e colheitadeiras de grãos caíram quase 14% em janeiro para 3.500 unidades. A comparação é com o mesmo mês do ano passado, frente a dezembro. A queda foi maior de 43%. Neste caso, é explicada também por efeitos sazonais, já que o mercado costuma perder a força na virada do ano. E segundo a Anfávia, apesar de estar alinhado com as nossas projeções de volumes para este ano, 2023, o desempenho do primeiro bimestre, limitado pelas condições de crédito e oferta de suprimentos, reforça a necessidade de promover o reaquecimento do mercado e as cadeias locais de produção. E agora eu vou conversar com Carla Rayani. A Carla é gerente focal agro do Bradesco e nós vamos falar do caminhão do Bradesco que vai percorrer alguns municípios de Goiás, levando informações e fazendo negócios. Carla Rayani, muito bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante. Sim, eu que agradeço. Para falar exatamente sobre empréstimo rural, essa área rural, e você é do agro. Sim. E nós vamos ter essa novidade aí do Bradesco, um caminhão rodando aqui em alguns municípios de Goiás. Está tudo bem, tudo certinho? É isso mesmo? É isso mesmo. Agora em segunda e terça-feira, né, vai estar rodando aí na cidade de Trindade, quinta e sexta aqui no município próximo, Hidrolândia. É um caminhão assim acessível, né? Ele traz acessibilidade. É tipo aquelas carretas, né? Isso, caminhão aquelas carreta, carretas, né? Isso. Mas ela é uma agência móvel, ela é considerada como um PA móvel. Lá dentro tem toda a infraestrutura, tem a questão aí de acessibilidade, ela é climatizada. Então, é uma agência ali para atender realmente diversos setores. Ela participa de principais feiras, né, do agronegócio, feiras aí que vai, igual recentemente vai ter né, a Tecnoshow. São caminhões que participam disso, vão até regiões lá de pequeno alcance para a população, para trazer mesmo essa busca aí de novos negócios, mostrar quais são as linhas de crédito que o banco tem para oferecer, qual que é a melhor aí solução para o negócio do nosso cliente. Bom, dinheiro a gente sabe que tem. Tem muito dinheiro na praça, principalmente para o agro, tem muita coisa, tem alguns bancos aí que estão segurando um pouquinho e tal, mas o objetivo, vamos dizer, do caminhão do Bradesco é justamente tentar fazer negócio com o produtor rural. Isso. E tem dinheiro para isso? Tem facilidade para isso? Não tem? Sim, hoje nós temos alguns recursos, né, BNDES, recursos obrigatórios que são subsidiados pelo governo, eles estão com as linhas aí fechadas, mas o banco ele tem outras linhas, né, que atende também o agropecuarista, o agricultor em todas as opções que ele tem, tanto para financiamento de máquinas, tanto para compra de maquinário, compra de veículos, né, infraestrutura em geral, também a gente tem para compra de fazendas. Então, todas essas linhas têm disponíveis, o banco tem opções aí de crédito para o cliente. Bom, mas é claro que para fazer negócio com o Bradesco, eu tenho que ter uma conta no Bradesco. Sim, vamos supor que a pessoa não tem essa conta, ele pode abrir essa conta na hora? Pode abrir essa conta na hora. Inclusive, lá mesmo, no próprio caminhão, ele vai ter essa acessibilidade para abrir a conta. Também a gente tem essa opção. Quer dizer, tudo que puder facilitar a vida do produtor, de quem estiver interessado, o Bradesco vai fazer? Sim, vai fazer. E principalmente, assim, apresentar não somente as linhas, né? Apresentar outras soluções para ele, como o Bradesco Consórcio, que também pode comprar fazendas, né? Tem a linha do pessoal da consultoria de investimentos, que pode dar aí uma melhor orientação referente a investimentos, né? Marcação a mercado de alguns clientes. Então, vai ter toda essa ampliação aí de todas essas linhas e facilidade para o cliente. Bom, hoje é dia 13, segunda-feira. Hoje ele começa na cidade de Trindade. Trindade. Correto? Aí depois, no dia seguinte, ele vai para Hidrolândia. Fica segunda e terça em Trindade. Segunda e terça em Trindade, Isso, 2 dias em cada cidade. 2 dias. Vai ser lá no Carreiródromo, né, de Trindade, vai estar localizado lá.
E vai ficar 2 dias na cidade de Trindade. Na quarta-feira ele vai para Hidrolândia para participar da montagem, que tem todo um processo de montagem. Sim. E na quinta e sexta na cidade de Hidrolândia. Tá, mas depois ele segue para outros municípios? Segue. Ou para por aí? Segue. Ele vai passar também pela região de Caldas Novas, né? Vai para Ipameri, vai para essas outras regiões aí do interior. Bom, se eu precisar comprar, por exemplo, uma caminhonete, eu vou ter linha de financiamento lá? Sim, nós temos CDC, né, veículo, ele enquadra também para a compra de caminhonete. Em relação à taxa de juros, é a taxa de mercado, tem alguma vantagem, não tem nenhuma? Quando você é agropecuarista, tem a vantagem junto à concessionária, né, em relação ao preço. A parte da taxa de juros aí para o agropecuarista no banco é de acordo com o do mercado mesmo. É do juro de mercado. Juros de mercado. Agora, independente do tamanho pequeno, médio, grande, agricultura familiar, todo mundo vai ser atendido. Sim, todos vão ser atendidos. Inclusive, nós temos até agora, nós temos as taxas de juros aí para o agricultor familiar, taxas bem vantajosas, que é a linha do Pronaf, está disponível. A linha do Pronaf. Tá, e o caminhão começa, o atendimento começa a funcionar a partir de que horas? E vai até que horas? A partir das 8 horas da manhã, vai estar funcionando lá em Trindade e vai até às 17 horas. Bom, então você que está nos acompanhando, se você for da região aí de Trindade, depois vai lá para Hidrolândia, depois vai para Caldas Novas, enfim, vai para uma série de cidades aqui do interior de Goiás, o caminhão do Bradesco está levando aí, mostrando quem é o Bradesco, o que ele faz, o que ele tem, e no mesmo momento ele vai poder estar te emprestando dinheiro, se você tiver interesse aí, principalmente na linha do agro. E se você quiser adquirir um caminhão, uma caminhonete, seja lá o que for, também tem essa linha especial que o Bradesco está colocando à disposição para o seu cliente. E quem também não for cliente do Bradesco pode se tornar cliente ali na hora, fazer toda a papelada ali para poder abrir uma conta no Bradesco. É mais ou menos isso? Isso mesmo. E eu estarei lá, presente em todos os dias. Então pronto, vai lá, cobra da cara, fala assim, isso. Eu vi no programa Agronegócio, então quem vê no programa Agronegócio vai baixar o juro ou não? Uai, vamos ver, né? Quem sabe? Tá certo. Carla, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, muito obrigado mesmo. Sucesso aí nessa empreitada e você vai rodar o estado todo. Vou ficar em Trindade e Hidrolândia. O restante vai ser o pessoal da plataforma Agro que vai estar também. Tá certo. Muito obrigado e eu espero trazê-la aqui mais vezes para falar principalmente, especificamente do agro, tá bom? Obrigado pelo convite, estou à disposição sempre. Tá ok, obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre etanol de milho misturado à gasolina lá nos Estados Unidos. Eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, ele é economista da Faculdade FAC+, e nós vamos falar da inflação, taxa de juros e autonomia do Banco Central. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Vai começar a semana e você, claro, bem informado, bem informada aqui no Jornal do Meio Dia. Nesta segunda-feira, participe no 985197000, tem o Repórter Cidadão. Tem problema aí no seu bairro? Mande pra gente, que a gente cobra ao vivo das autoridades. Tem um JMD no seu bairro que continua sempre cobrando melhoria aí para a sua região. Jornal do Meio Dia, 11h45. Vem com a gente, Goiânia. Vem com a gente, Goiás. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, início. Não. Precisou? É Safra! A Semana do Consumidor começa na segunda Biruta Dia a Dia. Os menores preços de presente pra você. É nesta segunda. Coxa com sobrecoxa congelada, R$ 6,99 o quilo. Batata congelada Adoradas, 2 quilos, R$ 17,99. Azeite extra virgem Borges, 500 ml, R$ 19,99. Manteiga com sal Natulac ou Deale, 500 gramas, R$ 16,99. Lava-louças líquido Limpol, 500 ml, R$ 1,99. Amaciante Downy, 1,5 litro, R$ 24,79. Somente nesta segunda, no dia a dia mais próximo de você. Canal TV Agro, apoio Campo Nutrição Animal.
campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas, Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Desafio Ranger. Venha para Navesa. Compare todas as marcas e comprove. Ranger é a melhor picape do mercado. Ranger 4x4 automática completa por 214.900 com taxa zero. É a picape líder de vendas com a melhor oferta do Brasil. Isso mesmo, 214.900 com taxa zero. E mais, Ranger seminova com desconto de até 20 mil e taxa zero. Corra para Navesa e garanta a sua. Hoje, 10h15 da noite, programa do Ratinho. Agronegócio, oferecimento no campo ou na cidade, Safra Irrigação, 3928-4020, Moinho Fino, sabor você escolhe, pureza você exige. Há 43 anos, puríssimo. Nós estamos de volta e agora vamos falar sobre etanol de milho, que é misturado à gasolina, só que lá nos Estados Unidos. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos propôs uma regra que permitiria a venda de gasolina com uma mistura maior de etanol em certos estados do meio oeste dos Estados Unidos. Uma vitória para os produtores de milho, mas um potencial desafio logístico para a indústria do petróleo. A proposta ela vem em resposta a um pedido dos governadores dos estados produtores do milho do meio oeste, incluindo Iowa, Nebraska e Illinois, para que a agência suspenda a proibição efetiva do E15, ou combustível contendo 15% de etanol, para reduzir os preços na bomba e ajudar os agricultores. A proposta da EPA, Agência de Proteção Ambiental, entraria em vigor no verão de 2024, um ano depois do solicitado pelos governadores. A EPA impõe regulamentos de verão que impedem as vendas de E15 devido a preocupações de que contribua para a poluição em climas quentes. A pesquisa mostrou, no entanto, que o E15 pode não aumentar a poluição, mais do que o E10, que é vendido o ano todo e contém 10% de etanol. Os defensores da proposta da EPA, da Agência de Proteção Ambiental, dizem que o aumento da oferta do E15 reduziria os preços na bomba, expandindo o volume de combustível disponível e ajudando os agricultores nesse meio tempo. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista, é diretor da faculdade FAC+, e nós vamos falar da inflação, taxa de juros, autonomia do Banco Central e por aí vai. Márcio Antônio Ribeiro, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e eu tenho certeza que esse tema de hoje é um tema muito bom. Tá tudo certinho? Bom dia, Toninho, tudo certo. Opa, isso é muito bom. Ô Márcio, tá aí um vucu-vucu aí, tira o presidente do Banco Central, não tira o presidente, tem autonomia, não tem autonomia. O presidente da República do Brasil é contra esse presidente, enfim. Isso abala a economia todinha, né? Bagunça, né? Sim, Toninho. A independência do Banco Central é algo que já é sacramentado praticamente no mundo todo, né? Principalmente nos países desenvolvidos, e é algo necessário. A discordância do presidente com relação à taxa de juros, ela é justa, principalmente nesse momento, até porque a gente tem vivido um cenário de inflação devido à escassez de oferta e não, né, de elevação da demanda. Mas quando ele questiona a autonomia do Banco Central, aí sim é um erro gravíssimo, né? E isso traz uma série de riscos para o mercado, né? Insegurança, né? Então, isso acaba sendo um problema e pode, né, ser muito pior do que a situação oposta. Então, a independência do Banco Central ela precisa ser defendida. A questão da taxa de juros, né, realmente ela está elevada, bem acima do que seria
o necessário, mas aí o governo precisa, né, demonstrar para o Banco Central que ele está fazendo o dever de casa e não simplesmente questionar. Um desses fatores, né, que ele tem tentado é elevar ali a meta de inflação, que também é um erro, ou seja, para poder atender, né, algumas urgências internas de interesse do governo, ele está tentando alterar variáveis que em tese deveriam ser imutáveis. O que eu vejo da seguinte maneira, que a inflação, taxa de juros, é reflexo daquilo que se fala. Porque tudo que falou um negócio que não agrada, bagunça o mercado e começa, ou sobe dólar, ou cai dólar, ou sobe juro, ou desce juro. Você sabe que funciona exatamente desse jeito. É a fofoca do corredor que faz todo esse burburinho. E a ideia que passa do presidente da República é que parece que ele quer ter um controle no Banco Central para tentar controlar ou camuflar a realidade, não é? Sim, Toninho. O que a gente tem visto é que a forma que o Banco Central tem atuado não tem agradado ao governo, né? Mas é a realidade, né, A Márcio? realidade é necessário que assim seja. O Brasil tem um cenário de inflação aumentando para esse ano, né? A forma que está a taxa de juro, ela tende a fazer com que essa inflação continue em alta. Então, o Banco Central também, né, por outro lado, ele precisa entender que com uma inflação de oferta e não de demanda da forma que é a situação do Brasil hoje, é preciso, né, frear um pouco essa elevação da taxa de juros. Bom, eu acho que na atual conjuntura vai ser uma briga feia e não vai baixar assim do jeito que está se imaginando, não. Sim, Toninho, na base da caneta não se resolve, nunca resolveu em parte nenhuma do mundo, né? O mundo hoje vive um cenário de inflação, né, bem acelerada, inflação também em alimentos, mas as tratativas que têm sido dadas no Brasil, elas estão no caminho errado. O presidente do Banco Central, Roberto Campos, quando ele fala da necessidade do governo buscar, né, atingir a meta de inflação ali e não elevá-la, ele está correto. O governo, principalmente durante o período de pandemia, elevou em muito seus gastos correntes, né? E tem um cenário aí previsto para breve de novas contratações, novos concursos públicos, o que vai elevar o gasto corrente do governo, sendo que o Brasil, nesse momento, como sempre ao longo da história, mas principalmente agora, ele precisa retomar o crescimento, ou seja, é necessário que se faça investimentos, né, em infraestrutura, mais bem além do que vem sendo feito, e não em gasto corrente, porque o investimento ele gera riquezas e traz retorno. E o gasto corrente, apesar de necessário, né, normalmente ele acaba sendo ali, né, um caminho por onde o dinheiro se esvai sem dar um retorno imediato para a população. O que o Márcio está falando é mais ou menos o seguinte: você está endividado, ao invés de você trabalhar mais, produzir mais, vender mais, você está contratando mais gente ou comprando uma caminhonete nova. Se endividando. Sim, Tony. É mais ou menos isso. É o que a gente tem visto, né? A forma que o governo tem gasto os recursos nos últimos tempos tem ido nessa direção. E essa própria elevação da taxa de juros, da forma que está hoje em 13,75, né? A gente espere que ela não se eleve, ela torna muito caro para o governo a manutenção de sua dívida. O Brasil, ano após ano, é deficitário. O período da pandemia precisou se endividar muito para cumprir ali seus compromissos, e essa elevação de taxa de juros faz com que mês a mês, ano a ano, mais dinheiro do contribuinte, do trabalhador brasileiro, seja direcionado para pagar os juros dessa dívida. E é uma dívida que não é pequena não, viu? Ela é muito alta, é muito grande, eu diria que é quase impagável. Toninho, hoje ela está aí acima dos 70% do PIB, né? Quando você olha uma economia desenvolvida, esse valor ele não chega a ser um valor temerário, mas para a configuração da nossa economia, para a nossa característica, ela é muito perigosa, até considerando que o nosso nível de reservas internacionais, ele vem se mantendo aí acima dos 350, 360 bilhões há algum tempo e não consegue se aumentar esses valores. Até a verdade, se a gente for olhar aí
segundo semestre do ano passado e esse início de ano, eles até caíram as reservas internacionais. Daí a gente vem aí com uma série de problemas há algum tempo no balanço de pagamentos, ou seja, apesar da nossa balança comercial ela ser positiva, todos os anos a gente tem mandado mais dinheiro para fora do que esse dinheiro que entra no país. Guardado na gaveta, né? Sim, e a gente vem criando, né, até essa própria fala quando se questiona a independência do Banco Central, afugenta investidores que são necessários, não só o investidor externo, mas até o próprio empresário brasileiro, ele se sente, né, ali uma falta de segurança de contratar mais, aumentar a sua empresa e produzir mais. O próprio cenário de inflação já é resultado, né, dessa falta de confiança do empresário. Hoje falta produto no mercado, o valor tem subido pela falta do produto, mas ele não sente confiança em aumentar a sua produção. O que o Márcio falou há pouco é mais ou menos o seguinte: não, eu tenho uma dívida de, sei lá, 100 mil reais, mas o produto que eu tenho para vender, o que eu tenho aqui, eu tenho condição de pagar porque eu estou vendendo sempre. Eu tenho pesquisa, eu tenho informação e a coisa está andando. Agora, o que está acontecendo no Brasil é o seguinte: a coisa não está andando. Esse é que é o problema. E tem a dívida. Aí que o negócio começa a complicar. E cada mês que passa vai ficando pior. O governo tem que dar um jeito de soltar esse freio de mão, fazer uma política diferente do que está sendo feita por aí. Populismo já foi, já era. Agora é realismo, né, Márcio? Sim, Toninho, a gente teve aí recente o caso da varejista Lojas Americanas. Ela mostra que a situação de endividamento, tanto das famílias, a gente viu agora o recorde de mais de 70 milhões de famílias lá no SPC e Serasa, e a gente tem uma quantidade grande de empresas, né? A dificuldade financeira, ela mostrou para a gente recentemente o caso das Lojas Americanas, mas hoje já se fala de empresas com dificuldades e que somadas ultrapassam os 700 bilhões. E não é só as Americanas não, viu? Tem muita gente aí que vem empurrando e agora a coisa começa a aparecer. A barriga vai crescendo e o botão da blusa vai abrindo e vai mostrar o umbigo. É o que está acontecendo e o que aconteceu com as Lojas Americanas. Márcio, pessoal aí, se não abrir o olho não, a gente vai ter dificuldade a partir do segundo semestre. Já está, a luz amarela está acesa. Sim, Toninho, o que a gente tem observado é que a conta da pandemia, ela começou a chegar, né? As pessoas acham que ela já está sendo paga, não está ainda. Essa conta, o pesado dela vai chegar aí nos próximos 2 anos ou talvez um pouco mais, né? Em economia, o resultado positivo ou negativo, ele não vem tão rápido e às vezes as pessoas se enganam com isso. É verdade. Márcio, mais uma vez, obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. E esses são temas interessantes que a gente sempre tem que estar trazendo aqui no programa. Obrigado, Márcio, e até a próxima. Sempre à disposição também. E se você deseja receber de segunda a sexta-feira o indicador do boi gordo e você ainda não está inscrito no canal TV Agro, basta enviar o seu nome completo para o telefone 62 99614 4830 e você vai receber gratuitamente o indicador do boi gordo e outras informações através do seu WhatsApp. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: você tem de agir e você tem que estar disposto a fracassar. Se você tem medo de fracassar, não irá muito longe. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.